Boa noite, venho partilhar com todos uh, um, uma pequena, um pequeno pensamento. Esta noite estive a ler Apocalipse e li algumas cartas às igrejas, no capítulo 2. E o Apocalipse é um livro que foi escrito ou inspirado, superado pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo falou com João e disse a ele para escrever aquelas coisas. Inclusive, Jesus Cristo disse, e quem quiser ler no início do capítulo 1, ele disse que é bem-aventurado aquele que ler este livro. Portanto, há bênção em ler este livro. Aliás, posso procurar aqui o versículo. Começa dizendo no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Portanto, é Jesus que se identifica como aquele que traz esta revelação. E no versículo 3, capítulo 1, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, este livro é digno de ser lido e há bênção em lê-lo. Eu gostava de partilhar convosco só algumas coisas que vieram à minha mente quando estava a ler o capítulo 2, principalmente a carta à igreja de Éfeso e Esmirna. Embora li mais, mas quero partilhar de forma curta aqui algumas coisas. Então, no capítulo 2, começa com a carta à igreja de Éfeso e versículos 4 e 5, Jesus Cristo diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, Jesus, o autor da salvação, e se nós lemos na Bíblia, sabemos que a salvação é pela graça de Cristo, não é por mérito nosso, não é pelas obras. Está em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação não vem pelas obras. E inclusive é que é a carta escrita à igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, vem pela fé. No entanto, muito tempo depois de Paulo escrever esta carta, dizendo que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé, o próprio Jesus Cristo diz a esta mesma igreja: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E depois diz, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Interessante que diz arrepende-te por não teres o primeiro amor. E o arrepender significa praticar as primeiras obras. Há uma ação. Quando não, portanto, se tu não te arrependeres, ou se tu não praticares as primeiras obras, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E o que é que me tocou aqui? É interessante que Jesus une os conceitos de arrepender-se com o praticar as primeiras obras. Arrepender-se com o praticar as obras. E sabemos que há um conceito bíblico de arrependimento que é: arrependimento não é chorar, não é sentir-se triste. Arrependimento, segundo a Bíblia, é dar uma volta completa de 180 graus. Portanto, é inverter o percurso. Arrependimento para Deus, chorar é bonito, sentir-se triste é bonito, mas arrependimento para Deus é uma coisa ainda mais além disso. Arrependimento para Deus é mudar. Se tu sentires tristeza na tua vida por algo que fizeste, sentires mágoas, chorares babirranho, orares, pedires perdão, mas tu não mudares, para Deus e segundo a Bíblia, tu não te arrependeste. Tu arrependeste quando mudaste. Então, lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. E arrepender-se é mudar
e praticar obras diferentes. A salvação claramente é pela graça de Cristo. Ninguém consegue ganhar a salvação por muitas boas obras que faça, mas o arrependimento, a salvação implica arrependimento. E se tu te arrependes, tu mudas de vida. Tu mudas a tua forma de agir. Então achei isso interessante. E no versículo 7, a mesma carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só uma, diz às. Na carta a Éfeso, é uma carta aberta para todas as igrejas verem. Portanto, todos podemos aprender com isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. E sabemos que a árvore da vida é aquela que garante vida eterna. E Jesus dará de comer dessa árvore ao que vencer. E juntando a isto, na segunda carta à igreja de Esmirna, que vai do versículo 8 ao 11, portanto, capítulo 2, versículo 11, o último versículo desta carta, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E nós sabemos que a segunda morte é a morte eterna. Alguns chamam o inferno, é o lago, fogo e enxofre, para sermos mais exatos, é o lago, fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E é dessa que nós devemos ter medo, não é da primeira. A primeira os homens podem fazê-la, mas a segunda é Deus quem pode fazer. E é interessante que diz aqui, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E é interessante que é o próprio Jesus Cristo que está a dizer isto. Jesus Cristo, que é o autor da nossa salvação, que verteu o seu sangue para que nós, pela fé no seu sacrifício, possamos ser salvos. É este Jesus que diz, ao que vencer. E isto faz-nos pensar numa coisa. Está ligado à questão de arrependimento. Arrependimento está implícito mudar. Mudar as obras. Na verdade, tu passas de uma vida de desobediência a Deus, ignorância para com Deus, desprezo para com Deus, para uma vida de arrependimento. Ou seja, arrependimento, mudança de obras. Passas a obedecê-lo e a fazer aquilo que é da sua vontade. E é permanecendo nessa obediência que tu vencerás. Esse é o contexto destas cartas. E ao que vencer, esse não provará a segunda morte. Existe uma doutrina muito que permeia o nosso meio evangélico, que é basta fazeres uma oração a aceitar Jesus no teu coração e tu vais ser salvo, ainda que tu continues uma vida de pecado. Ou ainda que tu por um breve momento corrijas a tua vida e depois voltes ao pecado e vivas o resto da tua vida em pecado. Cuidado, porque o que Jesus aqui está a dizer não é isso. Jesus diz que tu tens que vencer, tens que permanecer fiel até ao fim. Isso é que é o significado, tu verdadeiramente te arrependeste. Então, este é um desafio e é uma exortação para todos aqueles que estiverem a ouvir. E se tu estás esfriado na fé ou distante do Senhor, o Senhor hoje te diz, volta e pratica as primeiras obras, as obras dignas de arrependimento. Tchau.